tarde, boa noite, queridas amigas e queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos lá então, com muita alegria, para mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, com as reflexões do Espírito Emmanuel. Agora estamos no capítulo 24, o Tesouro Enferrujado, baseado na seguinte passagem do apóstolo Tiago: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Emmanuel então tece os seguintes comentários: os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, a fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Então veja, meus amigos, mais uma lição profunda de Emmanuel, e aqui ele parte de uma compreensão diferente do que nós estamos acostumados no Evangelho. Quando vemos referências ao tesouro, pensamos logo no tesouro material, que é perecível por natureza, que é transitório por natureza e a qual o seguidor legítimo do Cristo não dá importância, porque reconhece que a verdadeira dádiva da vida está nos bens imateriais, na imortalidade da alma. Mas veja, aqui a perspectiva é outra. Aqui, nesse ponto, nessas reflexões de Emmanuel, é trazido outra perspectiva, a perspectiva do tesouro espiritual. E isso abre para nós um grande leque de reflexões. Porque veja, vamos trabalhar aqui com o tesouro e o enferrujado, que são as duas palavras que formam o título desta mensagem. Quando pensamos em tesouro, que tesouro é esse que Emmanuel está falando? Esse tesouro espiritual, por assim dizer. Se nós olharmos aqui, porque podemos pensar, o tesouro é algo que acumulamos, algo espiritual que acumulamos, mas acumulamos como? O que seria exatamente essa riqueza? E se nós formos ao Livro dos Espíritos, na questão número 621, Kardec assim pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem enfaticamente: na consciência. Então veja, a lei de Deus está escrita na consciência. E Emmanuel que fala que todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Ou seja, o tesouro, que Emmanuel também coloca, que é a nossa herança de Deus, são justamente esses sentimentos que Deus coloca em nós, na nossa consciência, para que tenhamos como bússola, para buscarmos a verdadeira felicidade e para caminharmos em direção à plenitude, que é o destino de todas as almas que encarnam e reencarnam na Terra em busca do seu melhoramento, em busca de juntar-se à perfeição divina. Então vejam, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Na questão número 876, novamente os espíritos respondem a Kardec e elucidam. Posto de parte o direito, o Kardec pergunta: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? E os espíritos respondem: disse o Cristo, queira cada um para os outros o quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos.
E também na questão número 873, o Kardec pergunta: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo na natureza, respondem os espíritos, que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Então vejam, os sentimentos, a nossa capacidade de expressar empatia, amor, toda essa potencialidade que vive dentro de nós, é o tesouro que Deus nos deu, que está inscrito na nossa consciência, na consciência de todos nós, homens e mulheres encarnados aqui na Terra. Essa é a dádiva, o tesouro. Agora, qual que é a problemática que o apóstolo Tiago e Emmanuel nos trazem? A ferrugem que acomete esse tesouro. Mas o que é essa ferrugem? O que é isso que estraga o nosso tesouro, que corrói o nosso tesouro? E aqui nós podemos voltar novamente ao Livro dos Espíritos, porque na questão número 874, o Kardec pergunta assim aos espíritos. Então veja, os espíritos tinham dito que o Deus pôs no coração do homem o sentimento de justiça. Kardec então pergunta: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? E então os espíritos respondem: é porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. E aqui vejam então, eu tenho o sentimento que foi colocado dentro de mim por Deus como potencialidade para me tornar um espírito perfeito. E, porém, nas sucessivas encarnações em que o meu livre-arbítrio é colocado sob prova, em que eu faço as escolhas, os caminhos que eu desejo percorrer, eu, no contato com a matéria e com essas minhas escolhas, eu permito que essas vicissitudes, como o orgulho, o egoísmo, corroam os meus sentimentos naturais, corroam e impeçam que eu aflore esses sentimentos, essas tendências que Deus colocou em todos os espíritos da sua criação. Afinal, Deus nos criou simples e ignorantes, mas nos criou fadados à plenitude, porque Deus, sendo infinitamente justo e bom, não poderia ter nos criados imperfeitos, ou melhor, tendentes ao mal. Então, a gente consegue perceber a partir dessa resposta que a ferrugem são esses vícios, essas vicissitudes que nós permitimos que corroam o nosso tesouro divino e que nos impeçam de alcançarmos a verdadeira felicidade. Por isso que Emmanuel coloca que embora nós tenhamos esses sentimentos para colocar em prática, em quase toda parte desenvolvemos eles ao contrário. E é por isso que Emmanuel coloca depois, então, que o perdão fala de dificuldades para expressar-se, a humildade pede admiração dos outros. Por quê? Porque nós não cultivamos de forma correta esses sentimentos que estão dentro de nós. E mais do que isso, essa lição nos traz a perspectiva do quanto o mundo de provas e expiações, repleto de desafios, também não está enferrujando o nosso tesouro hoje. O quanto as dificuldades da vida não estão fazendo com que nós permitamos que toda essa potencialidade que Deus colocou dentro de nós se esmoreça ao longo da nossa encarnação. Será que nós hoje, depois de anos encarnados, não permitimos que a frieza do mundo enregele os nossos sentimentos? Que a crueza do mundo impeça o nosso contato com Deus? Impeça o nosso contato com o plano espiritual? Precisamos refletir sobre isso. Precisamos refletir sobre como desenvolvemos essa nossa aptidão para o bem, que deve ser exercitada e exercitada no sentido correto. Quando nós falamos que nós temos esse tesouro dentro de nós, colocado por Deus, nós podemos ir também à questão número 621A, a continuação daquela em que, na 621, os Espíritos dizem que a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Na 621A, Kardec pergunta: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus,
que necessidade havia dele ser revelada? Ou seja, bom, se todo homem tem a lei de Deus em sua consciência, por que precisa ele então que venham os profetas, o espiritismo, para nos revelar a lei divina? E os espíritos respondem: ele a esquecera e desprezara, quis então Deus lhe fosse lembrada. Então Deus, em sua infinita misericórdia, sabe que nós caímos, sabe que nós esquecemos, e nos encaminha então esses lembretes diários, lembretes grandiosos, como a presença de Jesus na terra, mas também lembretes diários de gestos de gentileza de pessoas que conhecemos, gestos de bondade, gestos que nos convidam ao amor ao próximo, que nos convidam a uma postura de retificação da nossa consciência. E qual não é o caminho indicado por Emmanuel ao final dessa lição, senão uma perfeita consonância com a resposta dos Espíritos à questão 625, talvez uma das mais importantes do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos Espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Os Espíritos respondem: Jesus. Então, qual é a postura que Deus espera de nós no cultivo dos nossos tesouros espirituais? Que nós olhemos Jesus e sigamos com Ele. E por isso que Emmanuel então conclui o nosso texto de hoje dizendo que é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos que o nosso guia e modelo nos deixou, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo, ou seja, de modo que estejamos verdadeiramente cultivando nossos tesouros divinos, cultivando nossos tesouros espirituais e, portanto, caminhando com Cristo. Nós precisamos ter atenção a essa lição, a esse lembrete, que é um lembrete da vigilância, da necessidade de nós vigiarmos esse nosso tesouro e fazermos um exame de reflexão em torno das nossas atitudes, das nossas posturas e de como elas refletem ou não um tesouro enferrujado. Poderíamos terminar essa mensagem não só com essa maravilhosa conclusão que Emmanuel nos traz neste texto do livro Caminho, Verdade e Vida, mas também com um parágrafo do prefácio que Emmanuel escreve ao livro Entre a Terra e o Céu, que é um dos prefácios mais bonitos da série Nosso Lar, em que Emmanuel diz: a lei é viva e a justiça não falha. Esquece o mal para sempre e semeia o bem cada dia, que é o quê? É a história da renúncia perfeita do Cristo que Emmanuel nos traz, que é o perdão sem obstáculos. E então continua Emmanuel: ajuda os que te cercam, auxiliando a ti mesmo. O tempo não para. E, se agora encontras o teu ontem, não ouvides que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Então vamos hoje cultivar o tesouro espiritual que Deus colocou dentro de nós. Deus não quer saber o que fizemos com esse nosso tesouro ontem. Deus quer saber o que faremos com o nosso tesouro a partir de hoje, porque é hoje que nós iniciamos nosso processo de cultivo do nosso tesouro espiritual, para que ele seja partilhado com as pessoas que nos cercam e seja verdadeiramente fortificado dentro dos nossos corações, no nosso santuário que compartilhamos com Jesus. Por hoje, essas eram as reflexões que eu queria deixar com vocês. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso peregrino Senhor da Cruz, esteja conosco agora e sempre. Que assim seja.